Olá, turminha! Tudo bem, quarto ano B? Como passaram o final de semana? Descansaram? Recarregaram as energias para iniciarmos a semana 15 de atividades remotas? Então vamos lá! Qualquer dúvida, a professora está à disposição no grupo e também no particular. Não se esqueçam de postar os registros enquanto realizam as atividades. Eles são muito importantes. Vamos ouvir as explicações para depois iniciarmos o nosso caderno. Que Deus abençoe e ilumine nossa aula. Amém! Para preencher o nosso cabeçalho, precisaremos de muito capricho. Ensino remoto da Rede Municipal de Monte Santo de Minas, Minas Gerais. O nome do aluno é o nome de vocês, completo, com letra maiúscula, bem caprichado. Nome da professora, Yasmin, com letra maiúscula. Ano, quarto ano B. E a data de hoje, 17 de agosto de 2020. Hoje é segunda-feira e estudaremos os componentes curriculares Língua Portuguesa, Matemática e Geografia. Atividade 1. Vamos realizar a leitura? Qual é a função do prefeito? O prefeito é o responsável pelo poder executivo e, como tal, deve colocar em prática o conjunto de intenções de seu governo. Entre suas funções está decidir onde aplicar os recursos provenientes de impostos municipais, como o IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, e o ISS, Imposto sobre Serviços, e as verbas decorrentes de repasses feitos pelo governo estadual e pelo governo federal. O prefeito também deve elaborar políticas públicas de educação, saúde, moradia, saneamento básico, entre outras, garantindo o pleno funcionamento dos serviços considerados essenciais à população. É dever do prefeito, ainda, fazer acordos com os governos estaduais e federais, pedindo auxílios quando for necessário e tomar decisões que mantenham a cidade funcionando. Mas o prefeito não governa sozinho. Ele nomeia secretários como seus auxiliares e precisa trabalhar junto com os vereadores do município. É responsabilidade do prefeito, por exemplo, analisar as leis feitas pelos vereadores e decidir se sanciona ou se veta os projetos. O prefeito também pode ele mesmo propor à Câmara projetos de lei para serem discutidos e votados. O texto foi retirado do site g1.globo.com. As questões abaixo são referentes ao texto. 1. Segundo o texto, escreva resumidamente sobre. Resumidamente é resumido da forma que vocês entenderam, não é para copiar do texto. Letra A. Funções do prefeito. Quais são elas? B. Funções dos vereadores. Quais são as funções dos vereadores? Número 2. Circule no texto palavras que você não conhece ou não sabe o significado. E depois vocês podem pesquisar e escrever qual é o significado dessas palavras. Vocês podem também, crianças, enviar para mim qual é a palavra que eu enviarei o significado. E assim montaremos um vocabulário para esse texto. A letra S assume diferentes sons quando está ou entre duas vogais ou entre vogal e consoante. S. Usamos S com som de S no início de palavra, no meio e depois de consoante. SS. Usamos SS com som de S no meio de palavras e entre vogais. Na questão número 3, complete as palavras do quadro com S ou SS. Nós vimos a dica. Entre vogais, nós usamos SS. E depois de consoante, S. Por exemplo, essenciais, 2 S's. Aniversário,
S. E assim vocês vão preencher as palavras do quadro: pessoa, necessário, cansado, avesso, associação, conselho, recurso, girassol, pensamento, ensopado, pulseira, progresso e passo. Atividade 2. 1. Decomponha os números a seguir em centena, dezena e unidade. Nós temos o quadro, onde tem os números e as colunas de centenas, dezenas e unidades. Nós vamos decompor os números 350, 644, 432, 792. Vocês vão preencher o quadro de acordo com o valor decimal de cada número. Por exemplo, o 350, ele tem quantas unidades? 0. Quantas dezenas? 5. E quantas centenas? 3. 350. E assim vamos fazer com os outros. Número 2. Componha os números abaixo. Vamos compor, vamos formar o número de acordo com as casas decimais que estão escritas. Letra A, 7 centenas, mais 2 dezenas, mais 5 unidades. B, 1 centena, mais 7 dezenas. C, 3 milhares, mais 8 centenas, mais 5 dezenas. D, 5 centenas, mais 8 dezenas, mais 6 unidades. Vamos anotar com bastante atenção os números formados. Vamos fazer um exemplo? Na letra A, 7 centenas. Eu sei que são 700. Mais 2 dezenas, que são 20. Mais 5 unidades, que são 5. Eu vou ter o número 725. Questão 3. Veja a figura abaixo e marque a resposta correta. Uma das planificações desse sólido é... Vamos observar com bastante atenção qual é a alternativa que mostra a planificação do cubo. É a letra A, B, C ou D? Por hoje, estamos encerrando nossas atividades. Assim que vocês realizarem todas elas no caderno, postarem as fotos, os registros no grupo ou no particular, tirarem as dúvidas no grupo ou no particular, vocês podem descansar e também brincar, fazer algo divertido. Vocês estão brilhando cada dia mais nas nossas atividades. Fiquem com Deus, um grande abraço e até amanhã!